Você já esteve em situações onde a sua forma de agir, a sua forma de se comportar te custou alguma coisa? Olá, bem-vindos ao Juntas no Propósito. Meu nome é Júlia, falo da cidade de Fernandópolis, faço parte dessa comunidade de mulheres que juntas têm o propósito de te aproximar do seu pai. Hoje vou compartilhar com vocês as minhas reflexões sobre o capítulo 2 do livro de Esther. Como nós vimos ao final do capítulo 1, o rei Xerxes fez um decreto dizendo que todos os homens deveriam mandar em suas próprias casas, depois do que a rainha Vasti fez com ele, depois de ter recusado o pedido dele de ir até o banquete, para que ele pudesse mostrá-la para as pessoas, né? Porque, assim como já foi falado no capítulo anterior, tudo que ele estava fazendo ali era uma reunião política, era algo político, então ele deveria estar com a sua rainha ao seu lado. E como a Vasti se recusou a ir, isso o envergonhou sobremaneira, né? Então ele fez esse decreto para que todos os homens mandassem em suas casas. E então, no começo do capítulo 2, já fala que depois ele se lembrou de tudo isso que Vasti fez com ele e do decreto que ele havia feito. Então, os conselheiros do rei sugeriram que ele fizesse uma espécie de concurso de beleza, né? Chamasse várias moças de cada província para irem ao harém dele, e elas iriam ficar sob os cuidados de Agai, que era um eunuco que cuidava do harém do rei, para que através desse concurso ele pudesse escolher uma outra rainha, né? A mulher que mais o agradasse se tornaria sua rainha. Naquele tempo, na cidade de Suzã, existia um judeu chamado Mardoqueu, que foi levado de Jerusalém para o exílio da Babilônia e permaneceu ali na Pérsia. E ele cuidava da sua prima, a Hadassa, que os pais morreram, então ele começou a cuidar dela como se fosse um pai, né? E a Hadassa é quem futuramente seria a nossa rainha Esther. E no capítulo fala que ela era uma moça muito bonita. Então, como o rei estava procurando moças, né, para um concurso de beleza, para ver qual mais o agradaria, porque naquele tempo eles gostavam muito de exibir as coisas, né? O rei queria mostrar sua grandeza com vários banquetes, ele queria, naquele episódio anterior, exibir Vasti para as pessoas, né, que era uma rainha também muito bonita. Então, naquele tempo era tudo muito sobre status, sobre como as pessoas te veriam e todas essas coisas. E então, como Esther era muito bonita, ela também foi escolhida para ir até o harém do rei. Então, Esther também foi levada, né, ao harém do rei e ficou sob os cuidados de Agai, que era esse servo do rei que tomava conta do harém. No versículo 9, diz assim: a moça o agradou e a ele favoreceu, que no caso é Esther. E eu fiquei pensando assim, como Esther poderia ter favorecido e agradado a ele? Somente pela beleza? Eu creio que não. Eu acredito que Esther era uma mulher muito inteligente, muito sábia, sabia se portar, sabia ouvir, sabia quando era tempo de agir e quando não. E por esse comportamento dela, ela foi favorecida, né? A Agai proporcionou a ela alimento e tratamentos de beleza, né? E até então a Esther não havia revelado que ela era judia, né? Parente de Mardoqueu, que era judeu, então ela era judia. Ela não tinha revelado isso ao povo exatamente por ordem de Mardoqueu, porque como ele era uma pessoa mais experiente, então ele entendia que naquele momento não era tempo dela falar. E ela, como uma pessoa muito obediente, muito sábia, escutou a pessoa mais experiente, né, o seu primo, que também poderia ser considerado seu pai, né, que criou ela. Então, assim, ela sabia ouvir, ela sabia se portar. Ela era uma pessoa obediente e moldável, né? Ela sabia quando era o momento de ouvir e de obedecer. Então, eu acredito que isso foi uma das coisas que cativava as pessoas à sua volta e que cativou Agai também, né? Por ela não somente ser uma mulher bonita, mas principalmente o caráter dela, né? Dela ser uma mulher feminina e ao mesmo tempo que sabia se portar, sabia o que estava fazendo, sabia onde estava e qual o propósito dela estar naquele lugar, né? Quando a gente sabe o propósito de quem nós somos e do que nós estamos fazendo, nós temos discernimento melhor do que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo aquilo. Então, ali nesse concurso, né, de beleza, elas recebiam um tratamento de 12 meses, né, um ano, com mirra, incensos, enfim, elas recebiam esse tratamento de beleza. Então, elas iam para uma parte do harém de manhã e à tarde elas voltavam para outra parte para ficar sob os cuidados de outro servo do rei. E elas não voltavam à presença do rei, ao menos que o rei gostasse, se agradasse delas e mandasse chamá-las pelo nome, senão elas não voltariam à presença dele. E para ir até o harém do rei, elas poderiam levar coisas que elas quisessem, né? E aqui no capítulo 2, no versículo 15, diz assim: e a Esther, ela não pediu nada daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que o viam.
Então, assim, ela poderia levar algumas coisas pra lá, né, pro harém do rei, coisas pessoais, acredito eu, e ela não quis levar nada demais, ela levou apenas o que Agai sugeriu. E isso favoreceu Esther porque Agai era o servo do rei, então ele sabia os gostos do rei. Então ela, sendo esperta, inteligente, sabendo ouvir os mais velhos, aqueles que têm mais experiência, aqueles que já estão próximos do rei, ela soube agradar a ele e consequentemente agradar o rei, porque através das dicas que Agai deu a ela, ou só do que ele falava, do que poderia agradar o rei, então ela obedeceu a isso. Então ela não se apoiava naquilo que ela achava que era certo, ela ouvia os conselhos daqueles mais velhos e mais experientes, e isso a favoreceu. Então eu percebo que nós mulheres precisamos ser muito como Esther, sabe? Nós precisamos saber a hora de ouvir, a hora de fazer, quando nós podemos falar certas coisas, quando não, porque às vezes a gente já quer chegar a falar e fazer, e não, nós temos que ser mansas, humildes, como Esther era. Ela era muito humilde, ela poderia muito bem fazer o que ela quisesse, da forma com que ela quisesse. Ela era uma mulher autônoma, ela poderia fazer da forma com que ela quisesse, mas ela escolheu escutar Mardoqueu, ela escolheu escutar ele e os conselhos dele, e da mesma forma ela escolheu escutar Agai, que sabia do que o rei gostava. Isso a favoreceu depois na escolha do rei, né? Porque no fim o rei escolheu ela, não somente pela beleza, mas acredito que por isso, por como ela se portava, como ela se comportava, né? Então, mais do que a beleza, Esther foi escolhida como a rainha por conta da sua personalidade, da forma como ela se portava. Era uma mulher obediente, era uma mulher sábia, inteligente, que sabia a hora de falar, e sabia se portar nos ambientes. E exatamente por isso ela foi favorecida pelo rei, né? Porque aqui no capítulo 17 diz assim, que o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Então eu acredito que assim, as outras mulheres provavelmente queriam impressionar o rei com a sua beleza, ou com a sua forma de falar, com a sua forma de agir. E Esther não, Esther acredito que na sua simplicidade de se portar da forma com que ela achava que era o certo, né, a partir dos conselhos que ela recebeu, então ela foi favorecida pelo rei, porque ela aprendeu a ouvir os conselhos dos outros, ela usou aquilo para benefício próprio, né, e não deixando a sua essência de lado, mas aprendendo com o outro e colocando isso em prática, que é o que o Senhor me fez pensar, né? Porque dentre tantas mulheres, Esther foi escolhida exatamente por isso, pela sua personalidade, porque ela não era uma mulher que chegava, que fazia escândalo, que fazia escarcéu, que queria se aparecer, que queria se mostrar a mais bonita, a que merecia estar ali ao lado do rei. Não, eu acredito que ela estava assim bem tranquila, porque ela sabia o propósito para qual ela estava indo para aquele lugar. Então, como eu falei anteriormente, quando a gente sabe o nosso propósito, nós sabemos como nos portar nas situações. Então ela, sabendo o propósito com que ela estava indo ali, ela soube se portar, e ela soube que ela não precisaria fazer um escândalo, gritar, falar alto, ser espalhafatosa para ser notada. Ela foi notada pela beleza dela, mas principalmente pelo caráter, pela forma com que ela se comportava, pela forma com que agia. Acredito que muito pela forma com que falava, né? Um falar manso, não falar agressivo. Então tudo isso cativou o rei, né? Porque eu acredito que a maioria das mulheres ia lá só pra mostrar beleza mesmo. Às vezes não tinham nada pra agregar. E Esther, acredito que tinha muita coisa pra agregar. Então, por conta disso, ela foi aprovada e agradou mais o rei do que todas as outras mulheres. E por conta disso, ele colocou a coroa real nela e ela foi coroada rainha no lugar da Vasti. Então, mais uma vez, o rei fez um banquete para exibir isso, para exibir a sua, não sua nova conquista, mas para exibir essa nova rainha que foi colocada no lugar da outra, porque Vasti se comportou de uma forma que não condizia com o título que ela recebia. Claro que ela talvez realmente não teria que ter sido obrigada a estar naquele lugar, a fazer algo que ela não queria, mas por conta da posição dela, do título que ela tinha como rainha, né, de estar ao lado do seu rei, então ela teria que ter ido assim, sabe, pelo menos para estar ali, para mostrar que estava ao lado dele, ainda mais por se tratar de alianças políticas que ele provavelmente estava fazendo naqueles banquetes. E como ela não foi, isso mostrou realmente uma desonra, uma vergonha ao rei, né? Porque como assim a minha rainha não está ao meu lado, não está me apoiando? O que os chefes das províncias, né, os outros imperadores e reis estariam pensando dele? Então, assim, ela não soube se comportar, ela não foi sábia ter se portado da forma como ela deveria, como o título dela exigia dela.
E agora, ao fim do capítulo, depois desses ocorridos, né, diz que Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Até então, Esther não havia revelado a sua origem para o rei nem para nenhuma das pessoas por ordem de Mardoqueu, né? Exatamente por ser um homem mais sábio, ele sabia orientá-la, sabia instruí-la a não contar agora, né? Porque para tudo há um tempo, nós temos que aprender isso também, né? Tudo há um tempo para ser dito, para ser falado, e ela respeitava isso, por ele ser mais velho e mais experiente. E isso também me fez pensar que muitas vezes nós temos que receber, né? Nós temos que aceitar os conselhos de pessoas mais velhas, mais experientes, e também nós precisamos saber discernir esses conselhos, né? Não é porque às vezes é uma pessoa mais experiente que ela é mais sábia, tem diferença. Mas como ela sabia, ela confiava nele, sabia que ele era uma pessoa experiente, então ela obedecia porque ela sabia, de novo, o porquê dela estar naquele lugar, né? De estar fazendo o que estava fazendo. E no versículo 20 diz assim: Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, exatamente por ela ser uma mulher sábia. E agora, ao fim do capítulo, diz que Mardoqueu estava sentado à porta do templo, né, real, e ele ouviu 2 oficiais do rei tramando assassiná-lo. E então ele descobriu esse plano, né, desses 2 oficiais, contou a Esther, e Esther contou ao rei. O rei mandou que fosse investigado e realmente descobriu-se que esses oficiais estavam tramando contra ele, e eles foram mortos, eles foram enforcados. E eu achei interessante isso de Mardoqueu contar a Esther, e Esther ter essa liberdade de contar ao rei, e o rei não questioná-la ou não ignorar a palavra dela, né? Porque naquela época a mulher não poderia chegar no rei, ela não poderia chegar ao rei e simplesmente falar, né? Ela teria que pedir permissão e tudo mais. E a palavra da mulher naquela época não tinha crédito. Então, assim, olha que importante é você saber se portar nos ambientes, nas situações, você saber se moldar, ser uma mulher mansa, humilde, sabe? É algo tão simples assim. Por conta de tudo isso, da personalidade dela, de quem Esther era, o rei ouviu o que ela tinha pra dizer, porque ela era uma mulher confiável. Então, tudo foi resolvido e foi evitado que o rei fosse morto por conta da obediência de Esther. Então, olha que exemplo para nós, né? De sermos mulheres obedientes. E que exemplo para nós de ser mulheres confiáveis, né? Nós precisamos que nossa palavra tenha crédito. Nós precisamos passar isso para as pessoas, para que elas possam confiar em nós, que no meio de nós não tem essa fama de mulheres fofoqueiras, de mulheres que falam só coisas que não têm sentido, coisas vazias, sabe? Mas que nós sejamos mulheres sábias, mulheres que têm entendimento, que têm conteúdo para poder falar. Tudo isso, olhando para Esther, me incentiva, e que essa seja a minha e a sua oração, para que nós possamos ser mais parecidas com Esther. Ser mulheres mansas, humildes, mulheres pacientes, bondosas, que através do discernimento do Espírito Santo nós possamos saber na hora de agir, saber na hora de falar, saber o que falar. Então tudo isso me constrange muito e me faz aprender muito com Esther. E a continuação das reflexões do livro de Esther você acompanha no próximo episódio de Juntas no Propósito, com uma mulher escolhida por Deus para levar a palavra ao seu coração e te aproximar do seu Pai. Obrigada por você que assistiu até aqui. Curte, comente, compartilhe com os amigos para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante e para que ele possa entregar para mais pessoas, para que mais pessoas se aproximem do Senhor e tenham um contato verdadeiro com o seu Pai. Deus abençoe. Aqui assiste. Que o YouTube possa entender. Sejam encontradas.